Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje, mais uma vez, é um assunto que, cara, me pediram bastante pra gente comentar. O que acontece é que os holofotes viraram pra renda fixa nos últimos anos. Afinal, a gente saiu, há 2 anos atrás, tínhamos a Selic a 2% e agora quase beirando os 14% ao ano. E quem é o brasileiro que não gosta de um bom retorno com pouco risco, né? E é claro que, para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado super especial, que é o Christoph, que é analista de renda fixa na Nord Research. Christoph, seja muito bem-vindo e fala pra galera quem é o Christoph em alguns segundos aí. Pô, obrigado. Primeiramente, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo. Então, primeiro, meu nome é Christopher, sou analista de renda fixa da Nord Research. A Nord é uma casa de análise em diversas áreas, né? Uma delas é a área de renda fixa que eu toco lá com a Marília. Mas antes de chegar na Nord, antes de começar a minha vida no mercado financeiro, eu tive um longo caminho por trás, né? Primeiro, a gente estava conversando aqui em off, né, sobre tudo isso. Eu nasci e cresci no Paraisópolis, né? Paraisópolis é uma grande favela aqui de São Paulo, ali na região do Morumbi. E aí estudei em escola pública a minha vida toda, praticamente a minha vida toda, mas no ensino médio eu entrei numa boa escola, que era uma escola direcionada justamente para a população lá de Paraisópolis, né? Para tentar tirar um pouco daquele atraso educacional do ensino público. E foi muito bom, muito benéfico. Professores de qualidade me ajudaram ali a conseguir entrar numa boa faculdade. Prestei economia no INSPER. Fui muito feliz no meu tempo lá no INSPER e me abriu diversas portas, né, para entrar no mercado financeiro. Falar sobre economia, sobre renda fixa e, felizmente, eu consegui entrar na Nord, estou muito feliz lá, né, e ainda nessa caminhada, né, de analisar o cenário macro, os ativos de renda fixa e também passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses últimos anos, né, então estou nessa caminhada aí, mas em resumo, é esse que é o Christopher, né, para me apresentar um pouco aqui antes da gente falar sobre esses assuntos, né, de economia, renda fixa, macro e tudo mais. Ótimo, cara. Obrigado por esclarecer quem é o Christoph em alguns segundos, né? Mas também de contar a sua história. Eu acho que isso reforça o quanto a educação é importante, né? Então, a gente fala muito de educação financeira, mas a base educacional como um todo, ela de fato ajuda para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, sonhos e tudo mais. Mas só para vocês terem uma ideia, você que está aqui, a gente quer falar um pouco hoje, principalmente, do quais são as principais oportunidades na renda fixa. Né? A gente vê a renda fixa hoje rendendo quase, cara, um pouco mais de 1% ao mês. E acho que para o brasileiro isso é muito importante, né? O brasileiro gosta o país dos rentistas, como a gente fala, escuta muito falar. Mas é claro que a gente tem que entender que, primeiro, né, a renda fixa nem sempre ela é fixa. Né? Então talvez isso gere um pouco de dúvida, mas também falar um pouco do cenário macro, né? Taxa de juros, inflação, cara, para onde isso vai, até onde isso pode chegar, com o novo governo, como isso influencia essas taxas. Então, para você que quer saber um pouco mais desse assunto, você precisa ficar até o final desse episódio. E se você tiver, claro, no YouTube, não deixe de curtir, já comentar e clica no sininho para ativar notificações. E se estiver nas plataformas de áudio, já compartilhe no grupo da família, com quem você queira que assista e escute esse episódio, beleza? Então, Cris, pra gente começar, hoje você é analista de renda fixa e eu acho que de um ano para cá os holofotes viraram para você, né, para quem trabalha nessa área, justamente porque houve uma migração muito grande da renda variável para a renda fixa, muito atrelado ao risco e retorno. Então, se eu consigo ter um retorno tão bom quanto na renda fixa, diminuindo o meu risco, isso possa acontecer. Não que do outro lado também não tenham boas oportunidades, mas para falar principalmente o que é de fato a renda fixa e como é que a gente pode começar esse bate-papo aqui. Renda fixa, começar com um exemplo, né? Vamos supor que você tem um amigo que precisa de grana para começar um negócio, enfim. E você empresta esse dinheiro para seu amigo, mas você demanda também um retorno, né, depois de um tempo. Olha, eu te dou esse dinheiro aqui, depois de um ano você faz seus projetos, ganha seu dinheiro e me passa, né, uns 5, 10%, vamos supor aqui. Então, renda fixa é meio que essa característica, né? Você empresta justamente em prol de um retorno futuro, né? Então, a quais taxas você vai pedir para esse retorno para você, né? Vai depender do risco da operação. Então, você vai prestar o seu dinheiro para uma empresa, se a empresa é mais arriscada, você demanda uma maior taxa de juros para compensar esse risco maior, né? Vai financiar o governo também, comprando títulos públicos, se o governo é mais arriscado, você demanda um juro maior, né? Então, renda fixa é um pouco dessa dinâmica. Então, não é à toa que a gente vê na discussão muito centrada na dinâmica de juros, né? E os juros estão respondendo a essa dinâmica de risco, né? Então, uma relação ali de risco-retorno, como você bem falou, né? Então, renda fixa é um pouco disso. Então, por isso está totalmente relacionado com o cenário macro, porque o cenário macro vai ditar como que
vai ser a dinâmica de juros e, consequentemente, vai ditar como vai ser o comportamento dos ativos de renda fixa, pós-fixados, pré-fixados, indexados à inflação, que a gente vai aprofundar um pouco mais ao longo do episódio, né? Não, legal. E falando especificamente na questão de juros e inflação, né? A gente viu a inflação crescendo muito no último ano, principalmente, que vem muito decorrente da pandemia, guerra no norte europeu e tudo mais. Mas também a gente viu nas últimas semanas, principalmente, a gente está gravando esse episódio aqui no final de dezembro, ele deve ir ao ar, final de novembro, desculpa, que vai ao ar em dezembro. E a gente tem visto principalmente a questão pós-eleição, né, de uma disparada, principalmente da expectativa do aumento da taxa de juros para o ano de 2023. E pegando para esse cenário, né? Então, o que aconteceu para que isso de fato acontecesse? Então, como é que a gente pode comentar aqui? Quais foram os fatores que ajudaram para que essa elevação dos juros, da taxa Selic principalmente, viesse a acontecer? Assim, primeiro, é importante mostrar que o Brasil ele tem um problema fiscal há muito tempo. Né? A gente, há muito tempo, tem um pensamento, infelizmente, muito curto prazista, que é o quê? Vou gastar hoje, gastar, sem ter a contrapartida pelo outro lado, que seria via aumento de receitas, né, ou via corte em outros gastos para compensar esse outro gasto que você quer aumentar. Né? Infelizmente, a gente não teve esse pensamento. Então, assim, nada na economia é de graça. Né? Se você gasta, você tem um custo lá na frente. Né? Esse custo pode vir via aumento da taxa de juros para controlar a inflação. Então, é isso que o mercado olha. Se você vê um país como o Brasil, que tem um problema sério ainda fiscal, né, que não foi resolvido, começou ali com algumas reformas, 2016, né, ali um período de 2 anos que justamente fundamentou a Selic a 2%, que a gente observou há algum tempo atrás, mas não deu continuidade, né, nesse processo. Claro que teve a pandemia no meio do caminho, enfim, mas em resumo, o Brasil tem um problema estrutural que é um problema fiscal. Né? Então, no momento que entra um governo, né, assim, que não olha para essas contrapartidas via aumento de receitas, corte em outros gastos, levanta o questionamento sobre a capacidade de pagamento dessa dívida futuramente. Né? Então, assim, o mercado, a gente está falando aqui de risco, né, risco-retorno. Se é mais arriscado financiar o seu amigo, uma empresa X, você vai pedir um maior prêmio, né, para compensar esse risco. Então, no momento que há esse questionamento sobre a capacidade de pagamento da dívida pela União, né, pelo governo, o investidor ele acaba pedindo mais prêmio para financiar os projetos do governo. Né? E, além disso, tem as características envolvidas, né, nos impactos inflacionários. Né? Então, se você dá dinheiro na mão da população sem ter um aumento de produtividade, no curto prazo, né, vai ter ali o consumo, vai estimular a atividade, mas no médio prazo você tem um impacto inflacionário. E tendo um aumento de inflação, né, uma dinâmica de forte aumento de preços, a política monetária tem que agir pelo Banco Central, aumentando os juros. Né? Então, é isso que o mercado olha. Também tem a característica de aumento do risco país, né, que você pode acabar afastando investidores estrangeiros, consequentemente fazendo com que o nosso câmbio se desvalorize e, consequentemente, acabe impactando, né, os preços das commodities, por exemplo, e, consequentemente, a inflação. Então, é isso que o mercado está olhando. Então, nessas últimas semanas que a gente observou esse forte aumento dos juros futuros. O que são os juros futuros? Né? São os juros que o mercado está precificando para o futuro. Né? Então, é bem sugestivo o nome. Então, vamos supor que o mercado está precificando um juro X para daqui a 2 anos. Né? Então, o mercado sempre tenta prever o futuro, por assim dizer. Né? Então, se ele vê um governo mais arriscado, você tem uma necessidade de juros mais elevados para controlar a inflação e tudo mais. Então, é isso que acarretou nesses aumentos de juros que a gente vem observando a partir das notícias envolvendo uma possível escolha, né, do ministro da Fazenda, que está muito relacionado a essa dinâmica de gastos, né, sobre também a PEC da transição, gastos fora do teto. Então, tudo isso acaba acarretando, né, como que eu posso dizer, mas nessa ação do mercado, né, que acaba precificando um juro mais alto futuramente, visto esses aumentos de risco. Então, é isso que a gente observou nas últimas semanas, e a gente está vivendo um momento incerto, né, de incerteza. Incerteza significa risco. Então, por isso que esse é o momento, assim, para as pessoas terem muito cuidado aonde investir. Não estou falando nem só de renda fixa, mas de renda variável e tudo mais. Porque num cenário de juro a 14% é muito diferente do cenário de juro a 2%, né? Juro a 2%, vou ter tudo de bolsa aqui, tranquilo. Renda fixa, não, 2% ao ano, tô tranquilo. Mas cenário de Selic a 14%, você tem que subir a régua, né? Ser muito mais cauteloso aonde você vai investir.
E isso é muito interessante porque, na maioria das vezes, a gente olha uma Selic, por exemplo, uma Selic alta como essa, chegando a quase 14%, e a gente acredita que fica tudo mais fácil de você investir, porque é só você colocar na Selic. Pelo contrário, você tem que ter um pouco mais de cautela e entender esse cenário. Porque, se eu não me engano, a gente teve agora, nas últimas semanas, uma projeção de juros futuros quase chegando a Selic a 15%. Né? Então, automaticamente, isso também abre oportunidade de pré-fixado, que a gente vai falar um pouco mais para frente o que significa o pré-fixado, se de fato é uma oportunidade ou não é. Mas eu queria saber da sua opinião, Christopher, assim, como é que você vê a questão da Selic e da inflação para o ano de 2023? Assim, como eu falei, está muito incerto, então fazer previsão nesse momento é um pouco complicado, porque vai depender muito do fiscal, né? E o fiscal a gente já tem uma pincelada de como pode ser, né? Mas a gente não sabe quem vai ser o ministro da Fazenda, né? Então isso vai depender muito para entender a dinâmica de gastos para os próximos 4 anos. Então é difícil dizer, né, nesse momento. Eu acho que a Selic vai subir para 20%, 25%. Não acho. Mas assim, tem chance da Selic não se reduzir, não cair no ano que vem, como até há pouco tempo todo mundo estava projetando. Né, visto os efeitos cumulativos às altas de juros que foram feitas nos últimos trimestres, né, que vem acarretando uma desaceleração da inflação, mas é importante caracterizar isso. A inflação desacelerar é diferente da inflação desacelerar para as metas. O Banco Central tem meta de inflação para cumprir, né, a tarefa principal dele ali. Às vezes pessoas falam que ele tem uma meta de atividade também, mas isso é mais secundário. A meta principal do Banco Central é em cumprir é sobre a inflação, né? Então, por exemplo, esse ano a inflação vai ficar em torno de 5 e poucos por cento e a meta é de 3,5%. Então, o Banco Central com certeza não vai cumprir com a meta de inflação desse ano. Para o próximo ano, o mercado, né, o Focus é um boletim que é divulgado toda segunda-feira, né, no site do Banco Central, onde tem os economistas que mais acertam as projeções do mercado. E o Focus já projeta uma inflação para o próximo ano de em torno de 5%. Qual que é a meta do próximo ano? 3,25%. Para 2024, qual que é a meta de 2024? 3%. Qual que é a expectativa do mercado? Em torno de 3,5%. Então, assim, o cenário, assim, mesmo que você não tenha um número específico, olha, a Selic vai ser X, a inflação vai ser Y, o cenário é que o Banco Central tem que tomar muito cuidado ainda, porque a gente tem um cenário de expectativas do mercado ainda desancoradas. O que são expectativas desancoradas? As expectativas do mercado em relação à inflação acima da meta a ser cumprida pelo Banco Central. Então, assim, eu estou falando tudo isso porque está relacionado a quanto que vai ser os juros para os próximos anos. Então, por isso que eu digo que tem chance da Selic não conseguir cair no próximo ano. Porque além desses fatores internos que a gente vem observando aqui no Brasil, né, política fiscal interferindo ali na necessidade de aumento de juros pelo Banco Central, você tem um cenário externo que é nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ainda estão com um problema bem sério de inflação, atividade forte, mercado de trabalho bem aquecido e tem um custo de oportunidade. Imagina você investidor, você pode investir no Brasil e nos Estados Unidos. O que você prefere investir? Qual que é mais seguro, investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é mais seguro, né? A maior economia do mundo. Então, assim, se você tem um cenário de que nos Estados Unidos os juros podem chegar a 5%, 5 e poucos por cento, como que o Brasil vai ter um juro em torno de 5%? Não tem como ter. O Brasil é mais arriscado, ele tem que oferecer um prêmio maior, né, em comparação com os Estados Unidos. Então, assim, isso acaba fazendo com que isso acaba pressionando também a dinâmica de juros aqui no Brasil. Se tem uns juros lá altos nos Estados Unidos, tem que também ter um juro mais alto aqui no Brasil para convencer, por assim dizer, né, a valer a pena investir no Brasil em comparação com os Estados Unidos, claro, a depender, né, das características de cada investidor. Mas isso tudo leva a crer que a gente vai ter uma dinâmica de juros elevados nos próximos anos, tá? Não vejo, assim, impossível, assim, a gente voltar a ter Selic a 2% daqui a pouco, né? Para isso voltar a acontecer, vai ter que ter muita coisa boa acontecendo, reformas, né? E muito mais do que foi feito em 2016, visto os gastos que a gente teve, né? Com a pandemia e tudo mais, e os gastos que a gente pode ter nos próximos anos. Então, assim, tem que ter fortes sinalizações, fortes ações em prol de uma dinâmica de gasto sustentável, né? Para os próximos anos, para a gente voltar a ter uma Selic, vamos dizer, 5%, 4%. Eu não vejo isso acontecer nos próximos anos, infelizmente, assim, né? Mas meio que um cenário, né? Um resumão do cenário macro que eu vejo para a inflação e juro para os próximos anos é esse. Uma inflação um pouco mais pressionada, o Banco Central enfrentando dificuldade para cumprir com as metas de inflação e, consequentemente, também os juros mais pressionados. Então, a gente pode observar ali um juros de 2 dígitos por um bom tempo ainda. E por mais que a gente queira, a gente tenta olhar, né, pelas projeções do próprio Boletim Focus, mas é quase que sempre que o boletim não consegue acertar quanto que de fato vai fechar. Mas é uma ideia para a gente ter pelo menos um
norte. Mas um ponto que você falou aí, acho que nas últimas 2 semanas eu gravei um podcast junto com o Vitor, e a gente falou muito da questão não só do cenário macro, mas ela também para o mundo. Então não tem como a gente não olhar para isso. Eu não consigo manter uma Selic baixa, onde eu tenho uma projeção FMI dizendo uma recessão na Europa, eu tenho JP Morgan falando de uma recessão nos Estados Unidos também. Então a gente vai ver uma elevação muito grande pelo lado de lá e automaticamente o Brasil não consegue ter como você falou, uma atratividade menor do que nos Estados Unidos, porque existe um risco muito maior aqui. E se você for pegar, acho que mais de 50% da nossa bolsa brasileira é composta de investimento internacional. Então eu preciso de ser mais atrativo, eu preciso chamar mais atenção. Não é só com futebol e carnaval, tem que ser também com uma oportunidade de juros para que eu tenha investimentos internacionais. E isso vai ajudar, de alguma forma, a também ter uma arrecadação maior. Então, é todo um cenário que tem que ser analisado, não só essa dinâmica de inflação e juros, né? Porque a gente fica muito naquela ideia, calma aí, se eu tenho uma inflação alta, então eu vou aumentar os juros para tentar controlar. É claro que nessa dinâmica funciona, mas não 100%. Existem outros fatores que influenciam também. Mas aí a gente pega, tá? Então, se a gente já espera, ou a expectativa é que a gente tenha uma Selic de 2 dígitos por um bom tempo, aonde estão as melhores oportunidades? Porque quando a gente fala de renda fixa, a gente tem praticamente 3 emissores aí, se eu posso dizer assim. A gente tem o governo, através dos títulos públicos, eu vou ter instituições financeiras, né, bancos, instituições em geral, e eu vou ter também algumas empresas através de debêntures e tudo mais. Pegando esse principal ponto, eu acho que a maioria que escuta esse episódio, o nosso podcast, já acompanha aqui, escuta nas redes sociais também, ouve muito falar do sistema do Tesouro Direto. É que para muita gente ainda acredita que Tesouro Direto é um investimento. Na verdade, ele é um sistema onde eu tenho outras plataformas ali por dentro, os tesouros que a gente vai falar, os ativos especificamente. Só que a gente bateu recentemente 2 milhões de investidores de CPF, pessoa física, né, no Tesouro, no sistema do Tesouro. Então, para a gente começar, né, para a gente explicar, cara, aonde eu encontro as melhores oportunidades e como identificar dentro dos ativos que eu tenho no sistema do Tesouro, qual funciona melhor para cada objetivo. Então, assim, é uma pergunta muito boa, né, que demanda uma resposta. Vou tentar não ser tão. Demorar muito assim, mas ter que ligar os pontos, né? Primeiro, no Tesouro, você está financiando o governo, né? Então, você empresta para o governo, ele te retorna um certo juro ali futuramente. E como você disse, tem 3 indexadores. Tem o pós-fixados, pré-fixados, indexados à inflação. Nas empresas também tem esses diferentes indexadores, né? Através de CRIs, CRAS, debênture, que são títulos de dívidas de crédito privado. Então, uma empresa X emite um CRI para financiar um projeto deles, você empresta e recebe o juro futuramente. Banco, a mesma coisa, né? Tem LCI, LCA, CDB, enfim. E falando especificamente, falando mais do Tesouro, você tem 3 diferentes indexadores. Esses 3 diferentes indexadores, quando você vai aplicar no pós-fixado, no pré-fixado, indexado à inflação, vai depender muito da sua leitura em relação ao cenário macro. Então, assim, como eu disse, né, o mercado ele sempre tenta prever o futuro, antecipar, né, os acontecimentos. E você também tem que ter a sua expectativa, a sua leitura em relação ao cenário para você comparar com o que está sendo precificado pelo mercado e, consequentemente, falar, putz, então vale a pena mais no pós, no pré e no indexado à inflação. E quando escolher cada, né, assim... A gente pode falar tanto dos emissores quanto também dos indexadores, né? Porque assim, a diferença, eu ia falar mais dos indexadores, porque a diferença para os emissores ali de crédito privado, os bancos e empresas, é porque eles são mais arriscados que o governo, né? Então você vai observar lá, por exemplo, uma LCI ou um CDB, ele tem que estar oferecendo pelo menos, né? A diferença é que o LCI e o LCA não tem pagamento de imposto de renda, mas vamos pegar o CDB aqui, por exemplo. O CDB ele tem que estar rendendo pelo menos, né, 100% do CDI, porque você pode aplicar no Tesouro Selic que já rende 100% da Selic, né? Então, assim, você tem que ter pelo menos um prêmio, um spreadzinho a mais para financiar um banco que é mais arriscado do que financiar o governo. Então, é aquilo que a gente fala, você demanda o maior retorno para o investimento que tem o maior risco, né? Então, essa que vai ser a diferença para os bancos e para as empresas. Eles normalmente vão oferecer, né, o normal é oferecer um prêmio a mais do que está sendo oferecido pelos títulos do Tesouro Direto. E quando você vai escolher um pós-fixado, pré-fixado e indexado à inflação. O pós-fixado, se você tem uma expectativa de que os juros no futuro vai ser bem maior, não precisa ser bem maior, né? Mas vai ser maior do que está sendo precificado pelo mercado, vale mais a pena você ficar no pós-fixado. Porque assim, no momento que o mercado está precificando que a Selic em média daqui a um ano vai ser, por exemplo, né, 10%, e você acha, não, 10% não vai ser suficiente para controlar essa inflação, tem risco fiscal e tudo mais, eu acho que vai ser 15%. Então você vai e pega um pós-fixado. Por quê? Você vai ganhar aqueles 15% se você estiver correto, claro, né? Você nem sempre vai ganhar, tem que ter isso na mente também. No pré-fixado, quando você vai escolher um pré-fixado,
é a relação inversa, né? Se o mercado está precificando que daqui a um ano a Selic vai ser 10%, por exemplo, você fala, não, 10% é muito, vai ser 5%, porque a inflação está controlada, né? Tá tudo tranquilo, reformas, tudo mais. Então eu vou colocar no pré. Vou colocar no pré. Por quê? Eu vou garantir esses 10% que o mercado está precificando, e depois as taxas vão cair para 5%, eu vou estar lá de boa na minha. Vou estar ganhando 10%, enquanto o mercado vai estar comprando agora 5%. Me dei bem, entendeu? E o indexado à inflação tem uma característica um pouco diferente, né? Porque o indexado à inflação ele vai ter ali o rendimento da inflação do período mais um juro, né? Que seria o juro real, que é um juro acima da inflação, né? E vai depender da sua perspectiva em relação à inflação. Então vamos comparar um pré-fixado com o indexado à inflação, por exemplo, né? Então se você tem um pré-fixado de 10%, tem uma inflação implícita embutida nesse pré-fixado. Quanto que o mercado está precificando de inflação para esse período também. Então, se você tem uma expectativa de que a inflação para esse período de um ano, por exemplo, vai ser mais do que está sendo precificado pelo mercado, vamos supor que o mercado está precificando que a inflação vai ser de 5%, você fala, não, vai ser 7%, 8%. Então, eu vou pegar um IPCA mais para esse período. Então, você vai ganhar mais no IPCA mais do que no pré-fixado. Então, essa escolha você tem que pensar. Por isso que é muito difícil renda fixa. Às vezes, as pessoas, aqui a gente já falou de muitas informações, né, que a gente vai explorar mais, explicar um pouco mais tudo que a gente comentou aqui. Mas assim, é difícil. Às vezes as pessoas pensam que renda fixa é só você pegar esse pré-fixado de 10%, deixar até o vencimento e pronto, estou ganhando. Mas não é tão simples assim. Tem um custo de oportunidade, você pensar, putz, mas se eu tivesse aplicado no pós-fixado, eu teria ganhado mais. Se eu tivesse segurado, não aplicado no pré-fixado, eu não teria esse efeito de marcação a mercado, que a gente vai comentar. Então, assim, são coisas complicadas, eu entendo, mas a parte da sua leitura em relação ao cenário. Então, é tudo baseado no como você está enxergando a economia para os próximos anos, em comparação com o que está sendo precificado pelo mercado. Você tem uma expectativa diferente do mercado, você vai escolher, a partir disso, esses diferentes ativos a partir da sua opinião, né? E, claro, nem sempre você vai estar certo, às vezes você vai errar, mas o importante é você dosar e pensar muito bem para que no saldo, mesmo que você tenha alguns erros no meio do caminho, no saldo você tenha um saldo positivo, né? Você tenha os ganhos mais fortes ali nos períodos que você ganhou do que as perdas que você teve, né? Então isso parte muito da assimetria da operação. Vale a pena entrar nessa operação? Meu potencial de ganho é grande, meu potencial de perda é pequeno, então faz sentido. Se eu perder, eu perco pouco, se eu ganhar, eu ganho muito. Então parte muito dessa leitura em relação à sua visão em comparação com a visão do mercado. Não, interessante. E só a gente tá fazendo um resumão até aqui, né, pra galera. Cara, muita informação, calma. Muita informação, desculpa. Não, fica tranquilo, isso. mas relaxa. Só pra gente poder explicar, e aí eu vou pontuar algumas coisas que você fala, Rafa, faz sentido e tudo mais. Talvez pra galera que tá começando a investir, tá naquele processo ali, já indo pra uma visão mais intermediária, já investe, fica naquela dúvida. Você tá, cara, mas eu tenho que ter a leitura perfeita do mercado. Não. Talvez o que a gente possa colocar, principalmente do ponto, quando a gente fala do tesouro, do sistema do tesouro direto, a gente tem 3 principais ativos. A gente vai ter o pós-fixado, que geralmente é muito utilizado para reserva de emergência. Então você não precisa adivinhar o que vai acontecer. É um dinheiro onde você tem uma liquidez muito maior, uma liquidez praticamente diária, com um dia útil de retorno, e você consegue colocar aquele dinheiro que você sabe que você pode precisar em qualquer momento. Quando você coloca um pré-fixado, significa que você está garantindo uma taxa. Pré-fixado, já foi pré-determinada. Vai ter um prazo ali de 3 anos, 5 anos, então você pode utilizar mais para investimentos, para objetivos de médio para longo prazo. Quando você pega um IPCA, muito utilizado também para uma projeção de uma aposentadoria. Uma vez que a gente está falando de ativos com vencimentos mais longos, 10, 15, talvez 20 anos. Você tem que sempre atrelar os ativos ao seu objetivo e entender sobre o seu risco. Então, a leitura do mercado é super importante, mas tem que entender sobre os seus objetivos. Talvez isso fique um pouco mais claro para a galera entender, né? Quando utilizar cada um, quando procurar. E é claro, quanto maior for o seu conhecimento, mais clareza você vai ter das oportunidades que o mercado está colocando na sua frente. Mas até para complementar um pouco, né? Tem essas características, né, quando a pessoa usa um pós-fixado, um pré ou indexado à inflação, mas quando a gente coloca, a gente vai explorar um pouco mais e comentar um pouco mais a marcação a mercado. Quando a gente coloca a marcação a mercado no jogo, às vezes é até mais, a gente tem que ter até mais cuidado nessa leitura de quando utilizar um pré e um indexado à inflação. Às vezes, né, a pessoa pensa, putz, eu vou pegar um indexado à inflação aqui para aposentadoria, um 2045, por exemplo. Às vezes não é um recomendado, assim, porque assim, se tiver um efeito de marcação a mercado muito negativo, você vai sair no prejuízo, né? Então, assim, tem que sempre dosar e pensar muito bem. Cada cenário vai demandar uma análise diferente, né, e tal, mas tem que pensar muito bem, ser bem criterioso no momento que você vai escolher, né? Quando você tem, às vezes, uma visão tão simples assim, às vezes você tem que pesquisar um pouco mais para entender as pegadinhas que podem estar por trás. O que eu acho muito importante é as pessoas, antes de fazer um investimento,
investimento, entender 100% de como funciona aquele investimento, seja renda fixa, renda variável e tudo mais. Mesmo que ela venha a perder futuramente, porque errou na visão, é super normal, é muito importante ela entender como funciona. Às vezes é o que eu acho perigoso, as pessoas investirem em um determinado ativo sem saber como ele funciona. Esse que é um grande problema, porque você vai perder dinheiro sem saber que você poderia ter perdido dinheiro. Então, putz, eu não sabia que eu podia ter perdido dinheiro aqui nesse pré. Por que eu tô perdendo dinheiro? Esse é o grande problema, né? Então, eu espero que ao longo desse episódio a gente consiga sanar essas dúvidas para as pessoas saberem exatamente como funcionam esses diferentes indexadores. Exato. Não, principalmente quando você fala de pré-fixado, né? Que é um grande perigo, né? Eu acho que de todos os ativos ali, cada um tem o seu nível de risco, mas o pré-fixado ele tem um ponto importante, porque muita gente olha lá, vê uma taxa pagando 10, ou olhando agora 13%, caso 14% ano, e fala, beleza, tô de boa, vou pegar esse pré aqui, mas eu tenho que entender sobre essa questão da marcação ao mercado, que eu queria que você entrasse um pouco mais, né? Que acho que aí entra o principal ponto de entender que a renda fixa nem sempre ela é fixa, né? Então, na verdade, a gente tem que entender como é que funciona essa volatilidade, porque nessas variações eu posso encontrar oportunidade. Então, automaticamente, isso é importante que a gente entenda. Então, dentro desse cenário que a gente encontra agora, aonde estariam, dentro da parte do Tesouro especificamente, a gente vai entrar depois na parte de bancos e tudo mais, mas aonde eu posso encontrar as principais oportunidades agora nesse cenário? Então, eu tenho uma visão mais conservadora, tá? Às vezes as pessoas falam, putz, é um bom momento para você pegar pré, porque tá 14 e tudo mais, estava 2% agora há pouco. Eu não tenho essa visão, tá? Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora de ficar mais em pós-fixado atualmente. Justamente por conta dessas incertezas. Não sei quem vai ser o ministro da Fazenda, não sei exatamente como que vai ser a dinâmica de gasto para os próximos anos. Em um cenário desse, o potencial de perda que você tem, né, é muito maior do que o potencial de ganho. Então, assim, eu doso muito essas questões, né? Eu prefiro muito mais esse momento de incerteza, não saber muito bem o que está por vir para os próximos anos, e ficar mais tranquilo, ficar lá no pós-fixado. Não significa que você está perdendo dinheiro, a gente está falando de juros a 14%, né? Então você está sendo bem remunerado até, em comparação com as taxas que você estava observando até algum tempo atrás, e ao mesmo tempo te dá a possibilidade de ter uma carteira mais líquida, como você falou, né? O pós-fixado você pode resgatar a qualquer momento e não tem efeito de marcação a mercado. Então, assim, você deixar uma boa parcela do seu patrimônio em pós-fixado, eu acho que é o mais recomendado atualmente, porque você vai estar sendo remunerado, né, a pelo menos 14% ao ano, e ao mesmo tempo te dá a possibilidade de observar o cenário, ver mais com calma, ver o que está por vir, né? E aí sim, quem sabe se surgir uma oportunidade nesse meio do caminho, quando a sua visão estiver mais clara com como que vai ser o cenário para os próximos anos, você arriscar um pouco mais, né, em pré, indexado à inflação. Mas nesse momento eu enxergo mais propício ficar com uma boa parcela em pós-fixado, e é isso que a gente recomenda lá para os nossos clientes da Norge, justamente por conta dessa visão, né? Ser um pouco mais cauteloso, eu acho que é o mais recomendado atualmente. Pelo menos essa é a minha visão. Se você discordar também, fica tranquilo. Não, isso é ótimo, cara, porque assim, a gente sabe que em momentos de incerteza é onde geralmente aparecem as principais oportunidades. Sim. Mas é claro que isso vai determinar de cada perfil também do investidor. Sim. Que esse é um ponto legal da gente comentar. Porque, cara, cada um vai ter o seu perfil. Um perfil mais conservador, moderado, agressivo. É claro que isso não é uma via de regra, porque a gente sabe que na vida real a gente pode ter uma visão agressiva, mas quando eu tenho uma perca, eu falo, nossa, eu não era tão agressivo assim. Mas eu acho que isso é importante de você ter essa ideia de qual estratégia você vai levar, entender se você está suscetível a, de fato, digamos, viver esse risco por esse momento, porque inevitavelmente, quando a gente tem um momento de incerteza, é onde na maioria das vezes aparecem principais oportunidades, mas não significa que toda oportunidade é para mim. Não, né? Pode ser. Então, não significa que é a oportunidade para o Christopher é para o Rafael e vice-versa. Então, mas eu acho que legal, sim. Eu particularmente também vejo muito um cenário de incerteza, e aí eu queria entrar num ponto, a gente vai voltar para a marcação a mercado, mas você falou no início do seu bate-papo que é o seguinte, a gente acaba que quando a gente olha para, por exemplo, pré-fixados bancários, né, um CDB, por exemplo, acaba pagando um prêmio maior do que, por exemplo, um título público. E talvez para a galera que está ouvindo fica muito essa dúvida. Fala assim, calma aí, cara, eu tenho um governo totalmente irresponsável, né, cara, incerto, e como é que eu posso ter a certeza que o governo é melhor pagador de dívida do que um banco, por exemplo, né? Acho que talvez isso ainda fica um mistério para a galera. E como é que isso de fato funciona? Porque se eu tenho um prêmio maior num CDB, significa que ele tem um risco muito maior do que um título, por exemplo, público. Porque o risco de um banco falir e quebrar é
é maior do que a chance, né, disso acontecer é maior do que um governo quebrar. O governo pode quebrar? Pode. A gente fala que assim, o pós-fixado, né, seria a taxa livre de risco, mais especificamente nos Estados Unidos, né, a taxa livre de risco mundial. Mas tem risco, né? A gente fala que é livre de risco, mas não é 100% livre de risco, tem o seu risco, né? Porque assim, mas o de fato, para no mesmo governo ali, né, você tem a União e você tem um banco ou uma empresa, a chance do banco e da empresa quebrar é maior do que a chance da União quebrar, né? Então, por isso que os títulos do governo têm um prêmio um pouquinho menor, né? Ou melhor, os bancos e as empresas têm que oferecer um prêmio um pouquinho maior do que está sendo oferecido pelo governo. Tem esses questionamentos, eu entendo, mas assim, o banco e a empresa está inserido já nesse próprio governo, né? E além disso, o banco e a empresa eles não têm a possibilidade de simplesmente chegar lá e imprimir dinheiro. O governo tem. Claro que vai ter impacto, né, na economia de graça, você vai ter impacto inflacionário se isso acontecer, então por isso que a gente fala que tem risco também em financiar o governo. E, consequentemente, é por isso que também tem cenários que os investidores vão pedir o maior prêmio para financiar o governo, que é como a gente comentou agora há pouco, né, nessa dinâmica de alta de juros futuros. Então, sim, tem risco, mas, sim, se você está inserido na mesma economia ali, o banco e a empresa tem um risco maior, sabe? Então, mas eu entendo esse tipo de questionamento. A gente consegue ver uma relação, Christopher, por exemplo, se eu tenho hoje uma taxa, vamos arredondar aqui 14%, né? Quanto seria o ideal comparando entre o risco? É claro que não dá pra gente martelar o que seria de fato, mas olha, poxa, eu tô vendo um CDB pagando 3, 4% a mais do que um título público. Isso já seria uma possível oportunidade? Eu consigo metrificar quanto seria a margem de diferença ali? Assim, mas assim, vai depender de cada banco, né? Como eu falei. Se você pega, por exemplo, um governo tá a 14%, né? E um banco X, assim, tá oferecendo um CDB a 22%. Você fala, caramba, é muito maior do que o governo, mas por que é tão maior? O banco é bonzinho, ele quer te dar dinheiro? Não, sim, provavelmente é porque o banco é mais arriscado. Então tem que dosar muito, né? Tem que ter pelo menos uma análise ali de como que o banco funciona, os seus resultados, né? Assim que não é uma coisa tão trivial, assim, olhar os resultados do banco, mas é necessário, assim, é um dos trabalhos que eu faço, né? Justamente para ver se o banco é seguro ou não. Se o banco for mais arriscado, ele vai oferecer um prêmio maior, né? Agora, falando da taxa especificamente, vai depender muito. Assim, hoje você tem alguns bancos oferecendo, falando de pré, né, especificamente, 15,5%, 16% e bancos bons, né? Então, ou não só do CDB, mas LCI e LCA, que levando em consideração, né, que é isento de imposto de renda, é como se fosse um CDB a 15,5% a 16%. Então, hoje você consegue achar essas taxas de bancos bacanas, bancos seguros no mercado, tá? E pós-fixado também, assim, tem bancos legais que tem CDB a 110% do CDI, que já é uma taxa bacana, né? Bancos um pouco mais médios, né, de médio porte, e se for um bancão, assim, um Itaú da vida, vai ter taxas mais próximas às taxas oferecidas pelo Tesouro, porque a chance do Itaú quebrar em comparação com um banco de médio porte é muito menor, né? Então, assim, é difícil falar exatamente, a partir dessa taxa é ok. Mas eu diria que isso, sim, se encontra um banco ok, com um CDB de, assim, 15,5%, 6%, a depender do prazo, né? Se for um prazo curto, porque eu tenho a visão de que esse é o momento de ficar mais líquido. Então, quando eu falo que é mais propício em ficar em pós-fixado, não significa que você tem que ficar 100% em pós-fixado. Dependendo do seu perfil, se quer pegar um pré-fixado, pegar um pré-fixado pelo menos de um prazo um pouco mais curto, né? Não trava tanto a sua carteira assim. E eu diria que essas taxas assim estão ok, se for um banco seguro, né? Aí vai depender de cada banco. A gente escuta muito falar, e aí eu vou voltar mais uma vez para os títulos e depois a gente vai avançar. Claro. Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa comentar, não é uma coisa que a gente até escuta falar, mas não entra muito especificamente, que é a questão da marcação ao mercado. Então, talvez para quem está começando a investir, para quem já escuta a gente aqui, fala assim, porra, Rafa, mas o que significa marcação ao mercado? Não é só eu comprar um título e deixar até o vencimento, mas nessa marcação eu posso encontrar oportunidade. Né? Eu estava vendo uma relação, a última vez que a gente viu uma taxa como essa, né, tanto no IPCA quanto no pré-fixado e pós, foi ali em 2016, se não me engano, e para quem conseguiu levar esse título por uns 2, 3 anos, até 2019, cara, conseguiu ter uma remuneração muito boa. Né? E por que isso acontece? Porque para a maioria das vezes quem olha lá, cara, tá me pagando X%, eu vou fazer aquele cálculo e vou me garantir com isso. Mas no meio do caminho pode acontecer a oportunidade que ele se explicasse assim, da forma mais simples possível. Eu sei que é muito conteúdo, mas o que seria marcação a mercado, como me aproveitar dela
E se você já teve boas oportunidades na sua carteira pessoal? Boa pergunta. Primeiro, qual que é o objetivo da marcação ao mercado, né? É mostrar o valor justo do seu título, né? Então, mostrar o valor de venda do seu título hoje. Então, vamos supor que a gente está falando de pré-fixado, né? Que são mais fácil de dar esse exemplo de marcação ao mercado. Então, vamos supor que você pegou um pré-fixado de 10% para um período de um ano, vai. Primeiro, por que você pegou esse pré-fixado a 10%? Da onde saiu esses 10%? Saiu justamente do quanto o mercado está precificando de Selic para esse período. Então, o mercado está precificando que, em média, a Selic vai ficar a 10% nesse período de um ano, né, no nosso exemplo. Mas vamos supor que passou um tempo e o mercado ajustou a sua expectativa Selic. Vamos supor que a inflação está muito mais tranquila, tá muito mais de boa para controlar, e o mercado fala, putz, 10% é bastante, acho que 5% é suficiente. Estou só jogando os números mais fáceis aqui, né, pra gente pensar. Então, aquele título que você pegou a um pré-fixado de 10%, esse mesmo pré-fixado, esse mesmo título, hoje no mercado está a 5%. O que acontece com o seu título, ali que você pegou? Ele vai passar a render também 5%. Pô, mas espera aí, eu peguei um pré-fixado a 10 e agora ele vai passar a render 5%? Como assim? Onde que foi o resto? O resto é antecipado, esses fluxos são antecipados hoje para você. Então, se você tem a oportunidade ali de vender antecipadamente, você não precisa deixar o seu título, né, no nosso exemplo, por um ano. Você vê esse ajuste do mercado, né, que o mercado passou a precificar um juro médio para esse período de 5%, você teve antecipação daqueles 5 pontos percentuais, né, que deixou de existir, entre aspas, né, teve antecipação desse fluxo para você. Se você vende esse título naquele momento que tem o ajuste, você tem o benefício de marcação no mercado, você ganhou dinheiro. O outro modo de você pensar é, você pegou um pré-fixado de 10% e hoje esse mesmo título está valendo 5%. Você fala, putz, então meu título está valorizado. O pessoal, o meu amiguinho ali, que não pegou quando eu peguei a 10, está pegando a 5. E eu peguei a 10, caramba, algo legal. Então esse é o modo de você ver que teve uma marcação de mercado positiva. E na continha, como eu disse, né, é isso que acontece. Há essa antecipação de fluxo que você acaba se beneficiando desse movimento de queda de juros do mercado, você pegou um pré-fixado para esse período. O mesmo pode acontecer ao contrário, né? No marcação de mercado não é só uma coisa positiva, pode acontecer uma catástrofe também. Então vamos supor que você pegou esse mesmo título a 10%, passou algum tempo, teve inflação muito forte no país, fiscal problemático e tudo mais. O mercado fala, putz, 10% não vai ser suficiente para controlar a inflação. Passa a precificar, né, 20% para esse período. Então, putz, o meu título vai começar a render 20%. Mas espera aí, como ele vai começar a render 20%? Eu estou ganhando? Não. Há um ajuste no preço do seu título no momento, né? Então ele vai passar a render 20%, não você vai ganhar mais. Significa que o valor do seu título caiu bastante hoje, de modo que ele renda a partir de então 20%, e em média nesse período ele tenha rendido os 10% que você contratou. Então por isso que a gente fala que se você manter até o vencimento, você vai ter exatamente aquela taxa contratada, porque vai ter esse ajuste, mas você manteve e ficou na média de 10%, a taxa que você contratou. Agora, se no momento que teve esse ajuste de 10 para 20, na taxa do mercado, você vender nesse momento, você vai ter um forte prejuízo de marcação ao mercado. Então, por isso que a gente fala, a marcação ao mercado é muito poderosa, né? Ela pode ser um mecanismo muito poderoso, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Então, por isso que é muito, como eu falei agora, né, de que esse é o momento, na minha visão, de ser muito cauteloso e ficar mais em pós-fixado, justamente por conta das incertezas. Se acontece, né, um cenário até pior do que o mercado está projetando atualmente, as taxas de juros do mercado podem subir ainda mais e você que pegou esse pré a 14, esse pré não vai estar mais a 14, pode estar a 16, 17, por exemplo, né? E você ter esse prejuízo de marcação a mercado. Então, por isso que a gente tem que dosar muito, né? E ter cuidado nesse cenário de incertezas, porque você pode ter esse prejuízo, né? De marcação a mercado de um resumão, né? É assim que funciona. Claro, para fazer a continha ali não é tão difícil, é mais ou menos essa dinâmica, né? Você faz o ajuste do quanto que a taxa mudou a partir do período do seu título, né? Então, em resumo, esse é o mecanismo da marcação a mercado. Ele busca justamente mostrar o valor de venda do seu título hoje e, portanto, acaba tendo esses ajustes, né, no título que você pegou há um período atrás, né? E agora a taxa do mercado está diferente, né? Então, basicamente, se você está pessimista com os próximos anos, segura. Se você está otimista, talvez seja uma oportunidade. Exatamente, vai depender como eu falei, comparar a sua expectativa para os próximos anos em relação à expectativa
expectativa do mercado. Se você está mais cauteloso, igual eu, quer observar um pouco mais, então não, eu vou segurar um pouco aqui, eu acho que não é momento de pegar pré, não. Agora, se está muito otimista, acha que nos próximos anos as taxas vão ser bem, bem inferiores, né, a essas taxas de 14, 13, precificadas pelo mercado, aí é uma boa oportunidade para você, né? Vai depender da sua visão. E aí agora a gente partindo para uma próxima etapa, quando a gente fala da renda fixa, principalmente para as instituições bancárias, né? Então a gente tem CDB, LCI, LCA. Dentro desse cenário, eu acho que uma coisa que não é trivial da gente analisar é quando você compra, você, por exemplo, investe num CDB e você não olha para o banco especificamente, né? A gente, antes de começar o episódio, estava comentando, cara, você analisam lá basicamente quase 50 bancos, né? E eu acho que uma das coisas quando eu comento nas consultorias de investimento é fazer uma análise para você entender o nível daquele banco, né? E eu falo, mas como assim? Eu tenho que olhar isso? Pô, mas não tem a garantia do FGC, então tem um monte de cenário aí, né? E aí, claro, eu já queria que você comentasse como que a gente pode fazer essa análise de forma simples, né, e entender, mas eu também não tenho essa garantia do FGC. O que é o FGC? Como que eu posso me blindar disso? Porque eu acho que muita gente não conhece também sobre isso. Uhum. Então, primeiro, em relação ao banco, né, você tem que dar uma olhadinha nos resultados, se é um banco que tem um bom ROI, né, o ROI é o lucro líquido em comparação com o patrimônio, então é o quanto que o banco está rendendo de fato. Então, se o banco tem pelo menos um ROI de 10%, né, vai depender da característica de cada banco, tá? Então, cada caso específico, se é um banco que está em processo de crescimento, vai ter um ROI um pouco mais baixo, está gastando mais, né? Então, cada caso é um caso. Mas, em geral, tem que ser um banco que já tenha um ROI ali de 2 dígitos, pelo menos, ou tenha a perspectiva de ter esse ROI futuramente, de ter uma dívida controlada, né, em comparação com o quanto que ele está resultando, né, com o seu resultado operacional. Então, olhar a solidez do banco, né, olhar de putz, então o banco tem bons resultados, tem bons números, ROI, endividamento está ok, vai pagar suas dívidas, vai continuar resultando, né, em bons números, né, bons lucros, tudo mais. Então é um banco ok, que ele não vai quebrar futuramente, né, mesmo que tenha uma crise. Então você tem que comparar e justamente pensar, né, numa crise econômica, esse banco vai sobreviver, porque é nas crises que os bancos ruins acabam desaparecendo e você pode, né, levar o calote do banco, né, se for um banco ruim nesse caso. E tem a característica do FGC. Às vezes as pessoas confiam muito no FGC, né? O problema é que se a gente tem uma crise sistêmica, né, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil, né, do seu investimento, mas se tem uma crise sistêmica e a grande parte dos bancos do mercado acabam não conseguindo arcar com as suas dívidas, o FGC não vai te pagar, porque ele não tem dinheiro suficiente para arcar com todo mundo, né? Me fugiu os números, né, de quanto que ele tem ali, do quanto que está sendo investido, posso até pegar depois, mas se tem uma crise sistêmica, o FGC não vai te pagar, porque não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Ele tem um baixo percentual ali para cobrir os possíveis calotes, né, dos bancos. Então, confiar inteiramente no FGC é um problema. Além disso, tem a questão da liquidez, né? O FGC, você vai acionar o FGC, mesmo que você consiga, você não vai receber o dinheiro amanhã, né? Você não vai receber aquele dinheiro que você tinha que receber do banco amanhã. Pode demorar meses, então tem o problema de liquidez, você deixar de render aquele dinheiro. Então tem diversos problemas. Então uma das coisas que a gente faz é justamente analisar vários bancos, né, quase 50 bancos, justamente para não depender do FGC. Mas eu quero investir nesse banco aqui, eu quero colocar 400 mil, que é mais do que o FGC cobre. Ok, se é um banco que a gente fez análise, é um banco ok, seguro, ok, não dependa do FGC. Então por isso que é muito importante, né? Eu entendo às vezes pessoas ficarem dependentes do FGC, mas eu não iria muito para esse caminho não, tá? Eu iria mais para tentar dar uma olhadinha no banco de alguma forma ou buscar alguém, né, que consiga dar essa olhadinha para você confiar inteiramente naquele investimento, porque assim, tem que ter amor pelo seu dinheiro, né? A gente dá duro, então você tem que tomar cuidado para quem você empresta também, não ficar só dependendo, tem FGC, tá ok, não iria muito por esse lado não. Eu também estava tentando lembrar dos números aqui, depois eu vou buscar e coloco para vocês aqui, ou depois nas redes sociais, já segue lá, Rafa Imediato, depois o Christian vai deixar o dele também aqui também, pergunta para ele não esquecer. Eu não lembro agora, mas acho que não chega nem a 70% da galera, acho que é bem menos o número. Não, bem menos. Eu vou pegar depois, eu coloco aqui, porque agora de cabeça fugiu. Mas dentro dos bancos a gente tem diversos tipos de ativo, né? CDB, LCI, LCA. Desses que a gente fala hoje, existe algum especificamente que você gosta mais, você olha melhor? Qual que para você faz mais sentido dentre todos eles? Entre os bancos, né? Entre os bancos. Eu gosto muito mais do LCI e LCA no momento. Por quê?
Além do fato de ter a reserva de emergência, que você comentou no início, né, no pós-fixado ali, já que, né, você pode resetar a qualquer momento, não vai ter esse efeito de marcação a mercado, né, no pós-fixado, LCI e LCA te dá a oportunidade de ter além da reserva de emergência, ter uma reserva de oportunidade. Porque LCI e LCA não são isentos do pagamento de imposto de renda. E como que funciona o pagamento de imposto de renda no caso do CDB? É progressivo, né? Então, assim, quanto mais tempo você mantém o seu investimento lá no CDB, né, menos você vai pagar de imposto de renda, no mínimo a 15% se você deixar há pelo menos 2 anos naquele seu investimento. Agora, se você aplica no CDB e resgata daqui a 1 mês, você vai pagar a alíquota máxima de imposto de renda, né, de 22,5%. Então, assim, se você tem um LCI e LCA que não tem o pagamento de imposto de renda, se você resgata esse seu investimento depois de 3 meses, você não vai pagar nada de imposto de renda. Então, por isso que eu gosto muito da LCI e LCA nesse momento, de pós-fixadas de liquidez diária. Então, a gente tem a LCI e LCA também de liquidez diária, você pode tratar a qualquer momento. Não a qualquer momento, porque, por lei, LCI e LCA tem que ter pelo menos 3 meses, né, de prazo. Então, você pode resgatar, né, esses LCI e LCA com liquidez diária, você só pode resgatar ele após 3 meses. Então, se você aguenta 3 meses ali, pelo menos, seria uma boa oportunidade de deixar como reserva de oportunidade, porque se você tirar seu dinheiro depois de 4, 5 meses, você não vai pagar a alíquota máxima que você pagaria no CDB. Então, no geral, é como se estivesse rendendo mais do que no CDB, né? Então, nesse momento, eu gosto muito desse tipo de investimento, né, isento de imposto de renda, com liquidez, porque se surgir alguma oportunidade daqui a alguns meses, você acaba sendo favorecido. Rendeu ali, né, com o banco ok, e não vai pagar a alíquota em torno de 20% que você pagaria no CDB. Então acaba sendo uma escolha mais benéfica no meu modo de ver, sabe, no cenário atual. E a gente fez uma pergunta antes que você fugiu, né? Aonde você está investindo em renda fixa hoje? É verdade, desculpa. Não, fica tranquilo. Eu guardei aqui, não adianta, aqui ninguém foge. Não foge. Eu tô mais alocado em pós-fixado mesmo, né? Eu tenho uma parcela no Tesouro Selic, né? Eu gosto de ter ali mesmo que, né, como a gente comparou, né, no banco tem um rendimento um pouco maior e tem uma parcela no Tesouro Selic. E hoje eu estou mais, nas minhas novas aplicações, estou mais indo para LCI e LCA de liquidez, né? Alguns de prazo fechado também, mas de prazo fechado curtinho, de no máximo 1 ano. Você acaba tendo um rendimento um pouco maior, consigo segurar o dinheiro ali, então vai depender muito da característica de cada pessoa, né? Mas o que eu estou fazendo hoje atualmente com minhas novas aplicações é só em pós-fixado e de preferência em LCI e LCA de bancos seguros, né? Me foge as porcentagens aqui de cada um está aplicado, mas estou aplicado mais nisso. Pós-fixado, não estou aplicando em pré nem indexado à inflação no momento atual. E acho que a LCI e a LCA tem uma característica importante, que a gente já falou da questão do imposto de renda, mas exige também do investidor dele fazer uma análise um pouco mais minuciosa, principalmente pela taxa, né? Porque às vezes o pessoal olha lá, nossa, uma LCI pagando 96% de CDI, não, mas que me falaram um dia que tem que ser no mínimo 100. Mas esquece de fazer essa conta, né, do imposto de renda, porque às vezes tu pode estar rendendo ali 115, 117, 120% de CDI, que faz muito mais sentido do que você pegar, por exemplo, um POR de 110. Sim, sim. A conta não é tão difícil, né? Você pega os 96%, divide por 1 mais a taxa oferecida e tem que fazer o ajuste pelo ano também. Mas para saber o quanto você pagaria de imposto de renda, né? Então, por exemplo, né? Vamos supor que você pegou ali você deu o exemplo de 96% do CDI. Você pega esse 96%, divide por 1 mais, aí você pega o prazo do seu título, vamos supor que sei lá, se fosse o CDB, você pagaria 17,5%, que seria a partir de 1 ano. E aí você pega, então, 96% sobre 1 mais 100% menos esse 17,5% que você pagaria no CDB. Né? E aí você tem a taxa equivalente a um CDB. Então, esse 96% equivaleria, não sei, fazer a conta aqui exata, não sei, mas 110% do CDI, né? Se fosse um CDB, mais ou menos isso, né? Então, tem que fazer esse ajuste para você ter a taxa equivalente. Então, 96% do CDI do LCI não equivale a 96% do CDB, porque o CDB tem pagamento de imposto de renda. Então, tem que fazer ajuste. Tem algumas corretoras, né, que fazem esse ajuste na hora que você vai aplicar já. Então, coloca lá taxa equivalente. Você consegue comparar de cara ali o quanto que equivale a um CDB, né? Então, você faz essa comparação mais direta, que acaba sendo bem benéfico, né, para fazer essa... Facilitar, né? Facilitar. As corretoras facilitam para que você não faça a conta. E, inclusive, se você ainda não investe, quer começar a investir, eu vou deixar o link aqui para que você possa abrir conta diretamente, gratuita, na plataforma Disciplina Financeira, que você tem acesso. E lá a gente tem todos os ativos que a gente está falando aqui, tem disponível para você, sem cobrança de corretagem, beleza? Então o link vai estar aqui também. Momento merchan que a gente tem que fazer, né? Não tem jeito, merece. Não tem pra onde correr. Mas, ô Christopher, eu acho que você já comentou isso no início, cara, mas
hoje, né, olhando, você ainda acha que é a hora de eu ter uma maior concentração em renda fixa ou ainda pode o cenário piorar que automaticamente a renda fixa pode melhorar, se você me entendeu? Uhum. Eu tenho elevação de taxa. Seria que é a hora de eu alocar um pouco mais em renda fixa ou eu ainda vou de forma cautelosa aplicando pouco a pouco? Acho que sim, é como eu falei, com juro a 14, você tem que subir a régua onde você investe, e especificamente, né, no mercado de renda variável. Então, se tem uma ação que você quer investir, vamos supor, né, no cenário de juro a 2%, para você escolher uma empresa que está crescendo e tudo mais, é muito mais fácil, né, porque uma empresa de crescimento, por exemplo, vai ser favorecida por um juro mais baixo para financiar os seus projetos e ter um crescimento mais acelerado. Agora, a 14%, as empresas de crescimento sofrem um pouco mais, não que não tenha oportunidade, né, você tem oportunidade ali, por isso tem que ter uma leitura muito boa, né, de como funciona a parte operacional dessa empresa que visa crescimento, né? Mas assim, em resumo, você tem que subir a régua. Eu acho que esse é o momento de você ter uma parcela boa alocada em renda fixa, né? No meu caso, eu prefiro mais em pós-fixado atualmente, justamente para permitir que você pegue outras oportunidades no meio do caminho, né? Mas isso não significa que você tem que ter 100% do seu patrimônio em renda fixa. Não tem que ser tão radical assim. Tem que ter ali a sua parcela alocada nas suas ações. Mas como eu disse, fica mais tem que ser muito mais cauteloso na escolha da ação que você vai escolher, né? Porque não é à toa que a gente observou, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, enfim, a bolsa caindo, né? A gente tem um cenário de juro muito elevado e perspectiva de juro elevado por um bom tempo. Então, assim, o custo de oportunidade, vamos dizer, o carrego, por assim dizer, é maior, porque se a empresa fica lá, mesmo que as ações da sua empresa não caiam, né, fica lá estável. Nesse meio tempo, você poderia estar rendendo 14% ao ano, 14% ao ano, mais de 1% ao mês, e a empresa que você pegou lá está estável. Então tem que ter muito. Tem que subir a régua, nessa questão. Mesmo que a empresa esteja estável, se for uma empresa que tenha uma projeção de longo prazo muito, muito boa, muito positiva, então vale a pena. Então isso vai depender muito da leitura. Então ter a leitura é crucial, né, para como que estão os resultados da sua empresa hoje. Você quer investir, a perspectiva futura em relação ao seu crescimento. Então, assim, tem que ser muito mais cauteloso, né, ou fazer essa análise ou procurar um profissional que seja capacitado para isso, né. Então, eu tenho essa visão. Não sou radical em recomendar 100% de renda fixa, não. Tem boas empresas assim na bolsa, mas tem que ser mais cauteloso. Ótimo. A gente falou dos dois emissores, né? E tem um último emissor para a gente comentar, que são as próprias empresas. Que quando a gente fala de renda fixa, a maior parte a gente está falando de dívida, né? Então as empresas também, quando precisam arrumar crédito, elas podem emitir um título de dívida ali, que a gente conhece muito com as debêntures incentivadas. Então, assim, para quem não conhece, o que seriam as debêntures de fato? Assim, para financiar, pode ser para financiar um projeto, né, específico, para aumentar a liquidez, para alongar a sua dívida, né, para pagar as dívidas mais curtas e alongar as dívidas para prazos mais longos. Então depende de cada emissão, né? Então você pega lá no prospecto, né, que eles divulgam nos documentos, quando eles lançam lá uma debênture, uma CRI ou um CRA, eles colocam lá, né, na maioria das vezes, como que os recursos vão ser utilizados, né? Então, assim, mas para a pessoa que vai investir, né, numa debênture, por exemplo, o mais importante é saber se a empresa é sólida, né? Então é uma leitura um pouco diferente do que quando você vai investir na ação da empresa, né? Porque vai depender ali do preço que ela está sendo negociada na bolsa, se ela está cara ou barata. Mas para você investir numa debênture de uma empresa X, por exemplo, ela vai depender muito da sua capacidade de pagamento, né? Então mesmo que ela seja cara na bolsa, a ação não vale a pena, mas você analisa os resultados e sabe que ela vai pagar a sua dívida, então não interessa ela tá cara ou não os seus preços, né, das suas ações. Interessa ela vai te pagar ou não, né? Então, ok, vou investir nessa empresa aqui porque ela tem uns resultados ok, tem uma dívida ok, né, uma liquidez ok também, então estou seguro que daqui a 5, 6, 7 anos ela vai marcar com a sua dívida e vai me pagar tranquilamente, né? Então isso vale tanto, a gente está falando especificamente das debêntures, né? Mas tem CRIs e CRAs e é isso, a diferença vai ser o lastro, né? CRIs e CRAs vão depender do lastro imobiliário ou do lastro do agro, né? Que o governo justamente isenta o pagamento de imposto de renda no CRI e no CRA, assim como isenta o pagamento de imposto de renda na LCI e LCA, que são os mesmos lastros, né? Mas um é direcionado para bancos e outro são empresas, né? Não direcionado para bancos, são emitidos por bancos e outros são emitidos por empresas. Então é meio que isso, assim, como eu falei do banco, que é importante analisar os resultados do banco, quando você vai investir numa debênture ou CRI ou CA, é importante analisar os resultados da empresa para saber se ela vai te pagar. E como eu disse, é uma análise diferente da análise das ações dessa empresa, né? E para a gente poder, por exemplo, a gente já encaminhando já para o final,
Quando a gente fala especificamente de CRI, CRA e debenture, tem a parte da análise, mas quais seriam as principais vantagens comparadas a outros ativos, né? Eu acho que, pelo menos na minha visão, que a gente tem primeiro a barreira de entrada, que muitas vezes para o investidor iniciante ali fica um custo mais elevado, e também o tempo, né? O período daquilo de uma debenture, por exemplo, de 3, 5, às vezes 7 anos, diferente de um ativo de um CDB que você pode ter 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre vantagens e desvantagens na sua visão. Exatamente. A maior diferença para você que quer investir, né, no banco ou numa empresa é que nos títulos emitidos pela empresa normalmente vão ser mais longos, né? Se você pega uma debênture ou uma debênture incentivada, vai ser normalmente de, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, né? Enquanto que no banco, no CDB, você pode pegar, como você falou, de 6 meses, 1 ano, então é muito mais, tem muito mais liquidez. E é muito mais fácil se você quiser vender antecipadamente, né? Tem uma questão ali que nem sempre é possível, vai depender da sua corretora, mas LCI, LCA e debêntures são mais líquidas, né? No prazo e tudo mais, são mais negociados. Enquanto que CRIs, CRAs, debêntures vai ser muito difícil se você se arrepender no meio do caminho de se desfazer desse seu investimento, né? Tem a parte de que a corretora vai cobrar um bom spread seu e, além disso, tem que ter uma demanda do outro lado para comprar esse seu título, né? E a liquidez de uma debênture ou CRI ou CRA é bem menor, então tem que ter mais cuidado. Normalmente, se você pegar uma debênture, normalmente você vai ter que levar até o vencimento, não vai ter como se desfazer se arrepender no meio do caminho, não vai ter muito o que fazer. Fecha a conta lá, esquece, fecha o olho. Vai ter que aguentar daqui a 10 anos você volta. Exatamente. Então essa é a principal desvantagem, assim. Mas claro, você pode ter um debênture, assim, que tem uma taxa atrativa, né? E depende do seu indexador também, porque a empresa pode emitir tanto uma debênture sendo pós-fixada, quanto até uma pré ou indexada à inflação. Indexada à inflação está sendo mais normal atualmente, né? Mas aí vai depender, né? Então você tem que ter a escolha ali, a leitura em relação à dinâmica da empresa e a leitura também do cenário macro para decidir se vale a pena ou não entrar naquele indexador, né? E normalmente quando tem um prazo mais longo também tem um prêmio um pouco maior, né? Para compensar esse risco de iliquidez, né? Porque você deixar seu dinheiro parado sem poder fazer nada com ele também é um risco. Você pode perder oportunidades no meio do caminho. Então tem que dosar essas questões, né? Pode ter vantagens, a depender da taxa da empresa, mas essas desvantagens, porque você não vai poder se arrepender no meio do caminho. Quer dizer, pode se arrepender, mas não vai ter muito o que fazer, né? Já era. Você vai ter que conviver com esse arrependimento com as dor no cotovelo e levar até o final. Legal. Christopher, acho que eu tava vendo aqui, cara, mais 2 perguntas que eu queria fazer pra gente poder já encaminhar. Uma delas, eu quero voltar ao assunto do IPCA. Eu particularmente tenho acompanhado nas últimas semanas as taxas do IPCA e eu queria que só a gente complementasse com a ideia. Cara, quanto seria... Lógico que a gente nunca pode cravar e martelar aqui, mas uma ideia, poxa, a gente não vê há quase 6 anos, a gente não vê o IPCA mais 6, por exemplo, de título público pagando, né? E para você, lógico que você já falou da sua visão conservadora, mas eu quero voltar no IPCA. De fato, pode ser uma oportunidade um título pagando essa taxa? Isso a gente pode ver, por exemplo, um título público, ou pode ser uma debênture também tem a relação de um IPCA, por exemplo. Teria um número mágico, se a gente pode dizer dessa forma? Não teria um número mágico, assim, a partir de 6, 7% vale a pena. Não, porque vai depender muito dos próximos anos, né? Porque, assim, uma taxa de 6, como a gente tá vendo agora, né? Pode não ser... pode não ficar por aí, né? Se a gente ter o cenário de fiscal mais deteriorado, essa taxa pode subir mais, né? E, além disso, muito provavelmente, você pegar esse título, você só vai ganhar esse IPCA mais 6, mais 6,5 se você manter até o vencimento. Você pode ter efeito de marcação a mercado no caminho. Então, tem muita gente que olha e fala, putz, eu vou pegar esse IPCA mais de 6,5, 2045. Você vai manter até 2045? Difícil. Mesmo que mantenha, você pode ter perdido outras oportunidades para ganhar mais dinheiro no meio do caminho, assim. Então, não tem número mágico para isso, tá? Uma taxa de 6, uma taxa de 7 pode ser uma taxa baixa, dependendo do que pode acontecer nos próximos anos, né? E por isso que eu também não entro nesse momento, assim, pelas incertezas, sabe? Porque se eu tenho a visão de que tem uma carteira mais líquida agora, se eu conseguir achar, né, boas oportunidades no meio do caminho ali para ganhar com marcação a mercado, o meu ganho vai ser maior do que se eu tivesse aplicado no IPCA mais 6, né? Então tem que fazer essa comparação. O potencial de ganho talvez você possa ter no meio do caminho em comparação com aquele IPCA mais 6 que você pegou anteriormente, né? Então, assim, eu doso essa questão dos riscos, né, que essa taxa pode acabar aumentando, dependendo do que pode acontecer, né, e dessa questão da liquidez. Eu prefiro ter uma visão mais clara do que vai acontecer nos próximos anos. Talvez eu perca
perca a oportunidade de, putz, agora é o momento de pegar com uma caça-mercado, é o momento de pegar o IPCA+, por exemplo, né? Agora é o momento de pegar o IPCA mais longo porque agora vai ter efeito de uma caça-mercado positivo, acho que as taxas vão cair e tudo mais, tem um fiscal ok, né? Supondo aqui, né? Não é a realidade. Eu supondo aqui. E aí eu vou, e ao invés de pegar aquele IPCA mais 6,5, por exemplo, eu peguei o IPCA mais 5,9. Então eu peguei o IPCA com uma taxa um pouco menor. Mas, naquele momento que eu estou aplicando com uma taxa um pouco menor, eu tenho uma simetria melhor. Eu sei que o meu potencial de ganho é maior naquele momento. Então eu posso não ter pegado o pico da taxa. Peguei a taxa mais ou menos aqui. Mas foi uma operação muito mais segura, porque eu tenho uma visão mais clara de que eu posso ganhar com marcação a mercado. Então eu prefiro perder esse pico da taxa, talvez, né? E pegar uma taxa um pouco menor, mas naquele momento ter uma simetria muito mais positiva. O meu potencial de ganho naquele momento é muito maior do que o meu potencial de perda. Mesmo que eu perca, né, o meu potencial era muito maior. Então por isso que você vai dosando que ao longo dos anos você tenha mais lucro do que prejuízo, né? Então essa é a minha visão atualmente. Não existe número mágico para IPCA+. Vai depender do cenário e vai depender da sua leitura também. Claro, essa é a minha visão, vai depender, né, se tiver uma visão diferente, acho que vale a pena e tranquilamente. Ótimo, ótimo. E pra gente fechar agora uma última pergunta que é uma curiosidade, eu sempre comento isso aqui. A gente falou de diversas oportunidades da renda fixa, né, desde de uma operação mais simples, como por exemplo um Tesouro Selic, até uma operação com um pouco mais de complexidade, você fazer uma análise maior, uma debênture, um CRI, um CRA, ou até um próprio IPCA, enfim, tudo mais. E por que na sua opinião as pessoas ainda deixam dinheiro na poupança? Porque só pra gente poder contextualizar, né? Hoje a gente tem a poupança rendendo aí, cara, aproximadamente 7% ao ano, né? Tem a taxa mais a TR ali. Então, e quando a gente pega uma Selic rendendo 13,75 atualmente na hora da gravação desse episódio. Então a gente tá falando de quase o dobro, né? Então, lógico que a gente vai ter redução ali e tudo mais, o IR, enfim. Mas eu acredito que, 30% a mais, pelo menos, a poupança está rendendo até um pouco mais do que isso. Por que na sua visão, ainda existe essa dificuldade de transição? De quem tem um patrimônio parado na poupança, cara, que de fato está rendendo menos do que a inflação, e você fazer essa alteração? Acho que é falta de conhecimento. Assim, no Brasil a gente sabe, né? A gente conhece o mercado e tudo mais, mas a gente sabe que a educação financeira não é tão disseminada, né? Infelizmente. Então, o trabalho, por exemplo, do seu podcast, né? De mostrar essas informações para as pessoas é muito importante. Eu acho que hoje tem uma boa parcela da população investindo na poupança por falta de conhecimento, né? Assim, infelizmente. Porque nos números não faz sentido, como você falou. Hoje a poupança tem um rendimento ali meio que já que não vai acompanhar, né, a Selic, depois que a Selic passou os 8% e tal. E vale muito mais a pena você deixar no Tesouro Selic, que tem até mais seguro, porque na poupança você está correndo o risco do banco, né, no Tesouro Selic você está correndo o risco do governo, como a gente falou, né, explorou essa parte, e com rendimentos muito maiores, né. Então, no número, não faz nem o menor sentido estar na poupança ao invés de estar no Tesouro Selic, mesmo que a poupança, né, seja isenta de imposto de renda, e no Tesouro Selic você tem o pagamento de imposto de renda. Vale muito mais a pena estar no Tesouro Selic. Então, acho assim, a única explicação que eu vejo é, infelizmente, a falta de educação financeira, né? A gente tem esse trabalho importante que você faz, né, de mostrar como que os títulos funcionam e tal, para tentar deixar essa educação financeira um pouco mais disseminada. Então, acho que assim, a gente tem que continuar nessa jornada para fazer com que as pessoas tirem seu dinheiro da poupança e entendam como funciona o Tesouro Selic, né? E para, assim, ver que realmente vale mais a pena tirar o seu dinheiro da poupança. Exato. Se você ainda tem dinheiro na poupança, cara, eu gosto muito de você, mas eu vou gostar mais ainda se você tirar da poupança. Isso porque eu quero o seu bem-estar e quero que você tenha o melhor rendimento. Então, se você tem dinheiro na poupança, comenta aqui pra gente possa trocar uma ideia, para que eu possa te ajudar, beleza? E pra gente poder fechar, é um padrão aqui no nosso episódio, sempre todo convidado eu peço que ele deixe uma mensagem, você pode usar a sua câmera ali para falar, e também indicação de um livro, né? Então, como a gente falou, e aí você é o exemplo vivo, né, cara, da sua história, da sua jornada, o quanto a educação é importante. Eu acho que se a gente pega hoje a média do brasileiro, o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Cara, então eu sempre tento, cara, não só entregar o conteúdo gratuito aqui, mas incentivar que não pare só no episódio, que eles possam levar para casa, estudando, buscando, e aí todo convidado deixa uma indicação de um livro, que isso vai ser colocado na nossa biblioteca e fica disponível no nosso site, disciplinafinanceira.com.br, com o nome de cada convidado, o livro que deixou de indicação e o link caso você queira adquirir também. Então, eu queria que você deixasse uma frase para a gente poder fechar e indicação de um livro que você já leu, enfim, aí fica à vontade.
A frase, assim, eu prezo muito por educação, né? Eu passei muito por isso, né? Necessidade de educação de qualidade para chegar onde eu cheguei, né? Nessa construção, né? De jornada que eu falei aqui inicialmente, eu acho que é sempre buscar informações, né? Então, antes de investir em algo, antes de fazer qualquer coisa da sua vida, tenha mais certeza, né? Então, analisa bem, estude bem, porque assim você vai ter uma trajetória de sucesso, né? Não fazer as coisas só por emoção, né? Mas tenha a razão um pouco mais do seu lado ali para fazer com que a sua jornada seja de sucesso, né? Que é isso que eu desejo para todo mundo. Então, isso parte muito da parte educacional. E eu não falo só da educação na escola e na faculdade, né? Mas na vida. Sempre buscar informações e informações de qualidade nunca é demais, né? Então, tem que dosar também da onde você está buscando informações. Então, eu prezo muito por isso e essa é a mensagem que eu dou. Preza por educação, procure, pesquise e tenha certeza do que está fazendo com seus investimentos nesse caso, né? E sobre o livro, talvez já tenha tido convidado que tenha falado desse livro aqui, porque é muito famoso, mas foi o primeiro livro, é especial para mim, assim, não é especificamente de economia, de renda fixa, mas foi o livro que eu comecei a gostar de negócios e depois eu fui entendendo mais sobre economia, que é Pai Rico, Pai Pobre, né? Minha mãe já lia esse livro, já tinha lido esse livro, minha mãe fez administração, né? Então ela me indicou e eu comecei a ler e falei, caramba, legal, esse mundo de negócios, né? Ali, e depois eu fui pesquisando um pouco mais e fui criando interesse mais especificamente em economia, né? Mas esse é o livro que eu acho que é uma boa indicação. Se você não leu, é bem famoso, né? Muita gente conhece, se você não leu, é uma bela indicação, assim, para você começar a se interessar por negócios, né? De um modo geral. Ótimo, ele dá um exemplo muito claro, né, sobre ativo e passivo. Sim. Acho que esse é um dos pontos mais altos do livro ali, interessante, do Robert Kiyosaki, né? Mas é bem interessante. Cara, obrigado pela sua participação. Você que assistiu a gente até aqui, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, é super importante, né? E lembrando, se você não abriu conta ainda, tem um link aqui para que você possa abrir. E se você investe na poupança, comenta aqui para que eu possa te ajudar. E, Christopher, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Então, tem um Instagram recente até, mas pode seguir lá, mandar perguntas e tudo mais, que é o Cris Galvão, né? Tudo junto, e aí com Cris com CHRIS. E aí pode mandar perguntas lá que a gente troca uma ideia. Eu vou deixar o link aqui para ajudar vocês, tá? Eu vou deixar o arroba dele aqui, que é mais fácil pra você não errar lá na hora de colocar. Vai estar o arroba aqui, que fica melhor. Melhor. Christopher, cara, obrigado pela sua participação. Obrigado. E que a gente possa gravar mais episódios sobre esse assunto, né? Tem muito pra gente explorar, a gente conseguiu fazer aqui quase que em tempo recorde. Mas, ó, você que ficou até aqui, meu muito obrigado. E lembrando, nos vemos na próxima semana, terça-feira, às 11h59. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Fui, valeu!